Saudações Dux e Duquesas Tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor, para mais essa análise psicológica de Fluminense a caminho das águas internacionais. Vamos falar sobre André na seleção brasileira e falar sobre as mudanças da regra da FIFA, que talvez você queira saber um pouco. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, entre no meu divã e só bora. E bom, primeira parte justamente vamos falar sobre o nosso jogador, né? Sobre André. E claro, que a gente não pode retirar justamente que André foi convocado para a seleção brasileira. O mais notável disso tudo, eu acho que antes de iniciarmos qualquer coisa, é a ausência de jogadores do Flamengo. Claro, você pode falar que o João Gomes, mas o João Gomes hoje não é do Flamengo. Quem é de fato do Flamengo hoje que está na seleção brasileira? Ninguém. Você já pode mostrar somente que está havendo uma mudança de ritmo. Então vamos lá. André é convocado pela seleção brasileira. Isso é muito interessante porque o que acontece dentro da psicologia, quando a gente faz um trabalho em equipe, a gente tende a querer sempre agir de forma punitiva com aquela pessoa. Na verdade, história, quando você recebe justamente uma convocação dessa, a melhor coisa é premiá-la. Premiando a pessoa vai ter uma moral mais elevada disso tudo e vai poder ter um lugar melhor do que nunca. Claro, eu acho que a gente tem que comentar uma coisa muito importante na área da saúde. O André, ele é um jogador que sempre esteve possivelmente convocado, sempre jogou muita bola e merece tudo realmente de ser convocado para a seleção brasileira. Mas é claro que ele vai ter que tomar muito mais cuidado. E aí tem sempre aquela pergunta, né? Você acha que seria melhor tirar ele agora para ele não se machucar eventualmente e acabar podendo ir para a seleção tranquilo? Porque tem isso. Imagina se agora o André é machucado nesse momento. Como é que vai ser a situação dele? Isso tudo aí tem que ser dialogado com o jogador, com a staff do jogador, com o próprio time do Fluminense, com o próprio Fernando Diniz, com a própria gestão do Fluminense e com o próprio também setor do Brasil. Eu acho que tem que ser tudo dialogado ali. O diálogo é o que realmente faz com que a gente torne uma grande personalidade. A data pode coincidir com uma semifinal e afetar a Libertadores, não vai afetar mais a situação tanto da Libertadores quanto também das datas das semifinais, porque já foi alterada. Para quem não sabe, existe um dispositivo que a CBF tem que pode afetar também campeonatos regionais e campeonatos municipais. O nosso campeonato é regional, né? É o Rio de Janeiro inteiro, em que ele possa justamente alterar uma data para uma data anterior ou posterior aos Jogos do Brasil, para que o time não seja afetado. E essa ação foi justamente usada para justamente as semifinais e também as questões da Libertadores da América. Então, não, eu acho que é um aviso, né, uma informação técnica, se na psicologia também existe, né, você dá uma informação técnica sobre uma situação, que é justamente isso. A gente não vai precisar se preocupar se a gente vai ter ou não vai ter André. A gente vai ter André em todos os jogos do Fluminense. E aí você tem justamente, né, esse conflito muito grande, né, do Fluminense com o Brasil. Porque, por exemplo, vamos dizer que realmente seja inviável, e claro, existe justamente esse termo justamente dentro das regras da CBF, a inviabilização justamente de mudança de local de jogo, porque depende muito do como é que vai ser fechado o calendário. Existe um calendário fechado, esse calendário fechado ele não pode passar daquilo dali, porque já tem tudo programado para realmente fazer uma festa, fazer justamente os melhores jogadores de cada posição e por aí vai. Isso tudo
precisa de tempo, e é por isso que normalmente dia 12 até dia 25 são os dias que normalmente tem que encerrar o campeonato e começar a pensar justamente nessas premiações finais. E bom, é por isso que eu estou te falando que o André provavelmente não vai ser a primeira vez que ele vai ser convocado. Ele vai ser convocado também diversas vezes. Eu acredito que ele sempre vai ser considerado, ele vai sempre ser considerado titular no elenco do Ramon Menezes ou até mesmo de outros elencos profissionais. E é claro, né, pensando não somente na contradição, mas também numa situação igualitária para os dois, né, pensando no igual, saindo diferente, entrando para o igual. A gente tem que pensar que isso daí ajuda muito mais ainda a venda do André. O André hoje, se não for a maior venda do Fluminense de todos os tempos, tem que ser. Tem que ser, não tem outra opção. Então, vamos observar. A torcida pode cobrar justamente uma grande venda do André, uma das maiores que tem no Fluminense. Talvez que ajude até o Fluminense quitar muita parte das dívidas do Fluminense. E realmente, mesmo sem o André, eu acho que eles têm jogadores suficientes para realmente compor o elenco e não precisar se preocupar com o André. Tudo bem? Antes do possível próximo, faz tudo que está escrito aqui na tela. Se inscreve no canal, faz inscrito para você, curte, comente, compartilhe, rede social na descrição desse vídeo, vem todos os dias 10, 12, 20 horas, fixe na tela. E claramente que estão vendo aqui um barulho estranho durante todo o meu vídeo, é sobre o meu ventilador. Eu acabei passando mal anteontem e acabou justamente tendo que colocar o ventilador ali. Peço desculpa, mas se eu tivesse um ar condicionado, talvez seria melhor. Então, vamos continuar aqui. Órgão debate possíveis alterações nas regras de futebol. Sabe o que pode mudar. E bom, a FIFA está querendo cada vez mais tolir a voz dos sul-americanos. Não é à toa que todas as mudanças são pensadas contra os sul-americanos. Mesmo aquelas que parece que não são pensadas de fato. E realmente é muito triste a gente ver como que a FIFA hoje é muito mais favorável às instituições europeias do que propriamente dito de outras nações. Parece que a FIFA somente é europeu. E o mais triste é que já teve vários sul-americanos que nunca fizeram isso porque são sul-americanos. É muito triste. Mas vamos lá. Então a FIFA vai alterar as regras, isso daí é consenso, isso daí não tem outra escolha, infelizmente é inevitável. E aí realmente, né, vamos analisar somente cada parte aqui. Cronômetro parado. Quando acontece alguma coisa, cronômetro parado. Isso é muito interessante. Acontece alguma discussão, o VAR e tudo mais, cronômetro parado. Não vai gastar tempo nenhum. Contra o bullying de goleiros, né, a regra do anti-Dibu Martinez. Impedimentos, né, a regra de impedimento pode alterar, porque as regras da linha de impedimento muitas das vezes estão ali meio indecisas, e até invasores no gol do seu próprio time vai ser justamente tema nisso tudo. Então, olha só como que realmente a gente olha tudo isso daqui e percebe que muitas das vezes é muito focado contra o futebol sul-americano. E novamente a FIFA fazendo de tudo para que os europeus se transformem em grandes ações, e os outros times de outros locais do mundo parece que não significam nada. Sabe? Tipo assim, é uma vergonha, cara. É uma vergonha. Isso daí é justamente na minha outra posição. Cada vez mais a FIFA é uma vergonha para a comunidade internacional. E bom, o que eu analiso sobre isso tudo? Vamos analisar passo a passo. Cronômetro parado. Cronômetro parado é interessante, tá? É interessante porque tira muito do poder do infrator, tira realmente a responsabilidade do juiz de realmente ter que dar uns acréscimos extremamente altos, ele tem que ficar ali esperando. Então, o cronômetro parado, nada contra, análise perfeita justamente disso.
contra o bullying de goleiros. Isso para mim é completamente errado. Tomara que a FIFA não vá para frente com isso. Não é porque o Dibu Martins faz isso, também outros goleiros de futebol fazem isso. O Rogério Ceni fazia muito isso, o Marcão fazia muito isso, o Diego Cavalieri fazia muito isso. E não é por conta disso que realmente a gente vai poder realmente negar as vontades e desejos do goleiro, cara. Sinceramente mesmo, pra mim isso daí vai ser a mudança mais desumana que eu já vi na FIFA, e tomara que eles repensem bastante sobre isso. Impedimentos, que ele fala sobre a questão da linha, né? Ele fala muito sobre, dependendo da situação, o cara até mesmo não tem justamente um ganho justamente de área. E pra mim, novamente, eu não faria isso. A regra tem que ser aplicada, mesmo que possa errar, a regra tem que ser aplicada. E imagina agora se realmente o cara ficar em impedimento, meter o gol e esse gol for validado por conta dessa mudança. O que você acha que vai acontecer? Você acha que vai rolar carinho entre os jogadores, entre torcida, entre tudo? Cara, eu acho que para evitar muitos problemas, o impedimento continua e não se muda. É isso, né? Tipo assim, dentro da psicologia, a gente aborda com as pessoas, quando as pessoas realmente continuam no erro, resoluções daquele problema. E por último, né, essa invasores do gol do seu próprio time, né, quando os caras sentem que vai fazer o gol, eles invadem um campo. E na minha concepção, também não mudaria, até porque isso pode afetar negativamente uma situação. Imagina se realmente a pessoa invade, acaba não sendo gol, e aí muito por conta dessa pessoa ter invadido o campo para comemorar, acaba justamente atrapalhando o adversário. Então, pela confusão e pela instabilidade, né, o princípio da prudência, eu prefiro justamente manter justamente os jogadores do gol fora do campo. Fora do campo, tá? Às vezes essas mudanças podem até parecer benéficas, mas não são. É isso que eu falei, na minha concepção, a única aqui que é realmente válida é o cronômetro parado. O resto, que é o contra o bullying de goleiros, o impedimento e até mesmo os valores do gol do seu próprio time, não é tão benéfica. O princípio da prudência realmente não permite isso, e espero que realmente a FIFA abra mão desse tipo de situações e repense muito das suas funções. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faz inscrito para você que curte, comente, compartilhe, redes sociais na descrição desse vídeo. E todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela e saudações tricolores. Falou, valeu e tchau, tchau.